Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 12. No 7º ano de Iaua, conhecido por Jeú, Jeoás tornou-se rei e reinou por 40 anos em Ial-Shalaim. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. Jeoás fez o que era certo aos olhos de Ial durante todos os dias em que Jeoiada, o sacerdote, o instruiu. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Jeoás disse aos sacerdotes: Peguem todo o dinheiro que se traz à casa de Ial para as ofertas sagradas, o imposto que cada um deve pagar, o dinheiro recebido como valor estabelecido para uma pessoa, e todo o dinheiro que o coração de cada um o motivar a trazer à casa de Ial. Os sacerdotes o pegarão pessoalmente dos doadores e o usarão para consertar a casa, onde quer que ela esteja danificada. Por volta do 23º ano do rei Jeoás, os sacerdotes ainda não tinham consertado a casa. Assim, o rei Jeoás chamou Jeoiada, o sacerdote, e os outros sacerdotes, e disse-lhes: Por que vocês não estão consertando a casa? Agora não peguem mais dinheiro dos doadores, a menos que seja usado para consertar a casa. Então os sacerdotes concordaram que não pegariam mais dinheiro do povo e não seriam os responsáveis pelo conserto da casa. Jeoiada, o sacerdote, pegou então um cofre e fez um buraco na tampa, e o pôs ao lado do altar, à direita de quem entra na casa de Ial. Os sacerdotes que serviam como porteiros colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa de Ial. Sempre que viam que havia muito dinheiro no cofre, o secretário do rei e o sumo sacerdote vinham, recolhiam e contavam o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Ial. Eles entregavam o dinheiro que tinha sido contado aos que supervisionavam a obra na casa de Ial. Esses, por sua vez, pagavam os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Ial, bem como os pedreiros e os cortadores de pedras. Além disso, eles compravam madeira e pedras lavradas para o conserto da casa de Ial, e também usavam o dinheiro para pagar todas as outras despesas com o conserto da casa. Mas, com o dinheiro que se trazia à casa de Ial, não se faziam bacias de prata, nem cortadores de pavio, nem tigelas, nem trombetas, nem nenhum objeto de ouro ou de prata para a casa de Ial. Eles davam o dinheiro apenas aos que supervisionavam a obra, e com ele consertavam a casa de Ial. Não exigiam prestação de contas dos homens a quem entregavam o dinheiro a ser dado aos trabalhadores, pois eles eram de confiança. Mas o dinheiro para as ofertas pela culpa e o dinheiro para as ofertas pelo pecado não era usado para a casa de Ial, ele pertencia aos sacerdotes. Nessa época Azael, rei da Síria, foi lutar contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu atacar Ial-Shalaim. Em vista disso, Jeoás, rei de Alda, pegou todas as ofertas sagradas que tinham sido purificadas por Jeosafá, Jeurão e Acasias, seus antepassados, reis de Alda, bem como as suas próprias ofertas sagradas, e todo o ouro que havia no tesouro da casa de Ial e no tesouro da casa do rei, e os enviou a Azael, rei da Síria. Assim, ele se retirou de Ial-Shalaim. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, tudo o que ele fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Alda. Mas os servos de Jeoás se uniram numa conspiração contra ele e o mataram junto à casa do aterro, no caminho que desce para Sila. Os que mataram foram os seus servos Josacar, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele foi enterrado com os seus antepassados na cidade de David, e Amazias, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 13. No 23º ano de Jeoás, filho de Acasias, rei de Alda, Jeoacás, filho de Iaua, tornou-se rei sobre Shau, em Chamarum, e reinou por 17 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Ial e cometia o mesmo pecado que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishau a cometer. Não se desviou dele. Por isso, a ira de Ial se acendeu contra Ishau, e durante todos aqueles dias, ele os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael. Com o tempo, Jeoacás implorou o favor de Ial, e Ial ouviu, porque ele viu a opressão que o rei da Síria causava a Ishau. Assim, Ial deu um salvador a Ishau, para livrá-los das mãos da Síria, e os Ishalitas puderam morar nos seus lares como antes. Mas eles não se desviaram do pecado da casa de Jeroboão, que ele tinha levado Ishau a cometer. Continuaram a cometer o mesmo pecado, e o poste sagrado continuava de pé em Chamarum. Jeoacás ficou com um exército de apenas 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados a pé, porque o rei da Síria os tinha destruído, pisoteando-os como pó na eira. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoacás, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishau,
Então Jeoacás descansou com seus antepassados, e o enterraram em Chamarum, e Jeoás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. No 37º ano de Jeoás, rei de Alda, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei sobre Shau, em Chamarum, e reinou por 16 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Iau, não se desviando de todos os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishau a cometer. Continuou a cometer os mesmos pecados. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeoás, tudo o que ele fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Alda, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishau? Então Jeoás descansou com os seus antepassados, e Jeroboão se sentou no seu trono. Jeoás foi enterrado em Chamarum, com os reis de Ishau. Quando Alisha ficou doente com a doença que por fim o levaria à morte, Jeoás, rei de Ishau, foi até onde ele estava, debruçou-se sobre ele e começou a chorar, dizendo: meu pai, o carro de guerra de Ishau e seus cavaleiros. Alisha lhe disse: pegue um arco e flechas. Então ele pegou um arco e flechas. E ele disse ao rei de Ishau: prepare-se para atirar. Portanto, ele se preparou para atirar, e Alisha colocou suas mãos sobre as mãos do rei. Então ele disse: abra a janela que dá para o leste. Ele a abriu. Alisha disse: atire. E ele atirou. Alisha disse então: a flecha de triunfo de Iau, a flecha de triunfo sobre a Síria. O amo golpeará a Síria em Afeque até acabar com ela. Pegue as flechas. E ele as pegou. Ele disse ao rei de Ishau: golpeie o chão. Então ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Em vista disso, o homem do verdadeiro Criador ficou indignado com ele e disse: o amo devia ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então o amo golpearia a Síria até acabar com ela, mas agora o amo golpeará a Síria apenas 3 vezes. Depois disso, Alisha morreu e foi enterrado. Havia bandos de saqueadores moabitas que costumavam vir ao país no começo do ano. E aconteceu que algumas pessoas estavam enterrando um homem quando viram um bando de saqueadores. Então jogaram rapidamente o homem na sepultura de Alisha e saíram correndo. Quando o corpo do homem tocou nos ossos de Alisha, o homem voltou a viver e ficou de pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Ishau durante todos os dias de Jeoacás. No entanto, Iau lhes mostrou favor e compaixão, e teve consideração com eles por causa do seu pacto com Abraão, Iausa e Jaacovi. Ele não quis destruí-los nem os expulsou da sua presença até hoje. Quando Azael, rei da Síria, morreu, Ben-Hadad, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, tomou então de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado de Jeoacás, seu pai, na guerra. Jeoás o golpeou 3 vezes e recuperou as cidades de Ishau.